Lucas 16, nós vamos ler a partir, amados irmãos e irmãs, do versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai bendito, fala ao nosso coração, sê propício a mim, pecador, Pai. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Eu creio na obra redentora de Cristo Jesus. E, ó Pai, pela fé me visto da justiça que pertence a Ele. E, ó Pai, obrigado, porque eu sei que eu sou aceito diante do trono da graça, não pelo meu desempenho, nem pela minha própria capacidade, mas por causa da obra do meu Redentor. Pai, por causa dele, Pai, também toda esta igreja é aceita diante de Ti. Ó Pai, então não olha para a Tua noiva, Pai, olhando para os nossos pecados, mas olha para nós e vê o que Cristo fez por nós, Pai. Olha para nós dessa noite e vê Cristo em nós. E ao ver Cristo em nós, Senhor, dá-nos a bênção, Pai, de contar com a Tua benevolência, de contar com a doçura da Tua palavra, de contar com o Teu sorriso gracioso, Deus, ó Pai. Ó Pai, de contar com a Tua mão que nos alimenta, de contar, Deus, ó Pai, com a graça do Espírito Santo que nos ilumina no entendimento da verdade. Ó Deus, que aplica o nosso coração. Ó Deus, que nos confronta, que nos chama ao arrependimento e que molda a nossa vida. Pai, lemos essa parábola tão impactante, Deus. Tão forte a parábola que Jesus conta. Ó Deus, que nessa noite o Senhor nos fale ao coração. E, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos traga um sincero arrependimento. E, ó Deus, se alguém aqui ainda não tem Cristo, que se arrependa nesta noite. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não quer que nenhum pereça. Ó Deus, conforme a Tua vontade de sentimento. Nós sabemos que conforme a Tua vontade de decreto, os Teus eleitos, somente eles serão salvos. Mas conforme a Tua vontade de sentimento, o Senhor não quer que o ímpio perecesse por causa de quem és misericordioso, Deus. Mas por causa da Tua justiça, o ímpio vai perecer. Então, que nessa noite, ao pensar no lugar de ira, para o qual vão aqueles que não creram em Cristo Jesus e o rejeitaram, que os que estão nesse tempo se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo Jesus e se entreguem totalmente ao Senhor, para que, ó Deus, ó Pai, experimentando o arrependimento, se evidencie que eles são os Teus eleitos e que o lugar deles é o céu. Ó Deus, fala conosco, Senhor, e abençoa a nossa vida nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, eu não vou recontar a parábola toda de novo, porque todos vocês estão presentes aqui, ouviram a leitura da mesma e entenderam claramente o que ocorre no desenvolvimento da parábola. Então, eu posso tomar a liberdade de já ir direto ao assunto e buscar o ensinamento do Senhor Jesus para nós aqui. E nesse texto, nesta noite, o Senhor Jesus nos ensina o que é o inferno. O que é o inferno? A gente ouve tanto falar de inferno, amados irmãos.
Alguns pastores hereges que estão se entregando ao politicamente correto nos dias de hoje, no Brasil, infelizmente, têm dito que não há inferno, porque Deus é misericordioso demais. Mas ter uma postura assim é uma postura louca, uma postura esquizofrênica, porque Deus, na sua palavra, fala de inferno. E se o próprio Senhor Jesus, do texto que lemos, pregou sobre o inferno, nenhum de nós pode dizer que não existe inferno. Mas nós temos que aprender o que o Senhor Jesus disse sobre o inferno. Então, se você não quer ir para lá, eu suponho que você não queira, esteja muito atento, porque nessa noite o Senhor Jesus vai nos mostrar o que é o inferno. A primeira verdade que o Senhor Jesus nos diz no texto é que o inferno é o lugar de quem se coisificou. O inferno é o lugar de quem se coisificou. O nosso texto nos conta a história de um certo homem rico, extremamente rico, e a riqueza era a razão da sua vida. Ele era tão rico que ele se vestia de linho finíssimo. Linho é o tecido dos reis. E ele se vestia de púrpura. Provavelmente ele tinha um manto de púrpura, irmãos, portando-se como se fosse para si mesmo o seu próprio rei. E todos os dias a Bíblia diz que ele ama tanto as suas riquezas que ele se regala esplendidamente. Ele dá banquetes todos os dias, ele toma todos os dias, ele fica na farra o dia inteiro com aqueles que ele ama. E a palavra de Deus diz que, de maneira contraditória, a atitude dele está à porta de sua casa, um mendigo. E, diferentemente do nome dele, deste homem, esse mendigo tem nome, se chama Lázaro. E ainda que esse homem seja tão rico, o coração dele é tão endurecido em sua riqueza, que ele não exerce misericórdia com o Lázaro, porque o Lázaro está sentado na porta da mansão dele, e ele passa fome, e diz a Bíblia que ele está coberto de chagas e feridas. E ele está ali deitado na porta daquele homem, desejando alimentar-se das migalhas do rico. O rico não dá nada para ele. E ele está tão ferido, cheio de úlceras, que os cães da rua vêm lamber-lhe as chagas. A palavra de Deus diz que aconteceu morrer o mendigo e ser levado aos anjos para o seio de Abraão, que no texto simboliza o céu. O rico também morreu e foi sepultado. Foi para o inferno. Agora, pasme comigo. O pobre é miserável, é paupérrimo, deseja comer as migalhas daquele homem, tem úlceras terríveis, é humilhado a ponto de ter suas úlceras lambidas pelos cães. Mas ele tem nome. Ele se chama Lázaro. O rico amou tanto a sua riqueza e fez dela o seu próprio Deus, que o texto não fala do nome dele. Ele não tem mais nome. Ele não tem mais identidade. A identidade dele é ser um homem rico. Ele se tornou uma coisa. Ele se tornou aquilo que ele adora. Ele se tornou um homem rico. Ele não tem mais nome, ele não tem identidade, não se fala do CPF dele, do seu RG, da sua família de origem. Ele é o homem que adora o seu dinheiro. Ele, amado amigo e irmão, foi perdendo a sua identidade por amar a sua riqueza e se tornou uma coisa. Ele deixou de ter nome. Ele agora é o homem rico. E com isso, em primeiro lugar, nós aprendemos, amados amigos e irmãos, que o inferno é o lugar de quem se coisificou. Coisificar-se, amado irmão, é tornar-se uma coisa. Todas as vezes que você coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, você adora aquela coisa. E você vai se identificando tanto com aquela coisa que, de repente, você já não tem mais a sua identidade, mas você se torna aquilo que você adora. É por isso que o texto não fala o nome dele. Fala o nome de Lázaro. O Lázaro é pobre, é miserável, mas ainda é Lázaro. Esse homem é o pobre e miserável homem rico. Ele se tornou um adorador do Deus dinheiro e quando morreu, foi lançado no inferno. A primeira verdade que o texto nos diz é que o inferno é o lugar de quem se coisificou. Todas as vezes que você ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, preste atenção, você corre o risco de se coisificar. Se você ama demais, querido amigo, irmão, as suas riquezas, você pode ser conhecido como homem rico. Se você ama demais a sua mansão, você pode ser conhecido como homem da mansão. Se você ama demais o seu trabalho, você se torna o homem do trabalho.
Você não tem mais relacionamento com a sua família, você não tem mais identidade, não se relaciona mais com o Senhor. Se a sua idolatria é o poder, você se torna um homem sedento de poder e deixa de ser quem você era, querido amigo e irmão, para se tornar um idólatra, alguém que vai se desfigurando. Algum dia desse, amados irmãos, eu conversava com uma pessoa acerca de alguém que eu conheci, que não ocupava cargos de poder e era a pessoa mais amável, mais servil, mais dedicada, um servo precioso na obra do Senhor. Mas essa pessoa foi ascendendo, ascendendo, e de repente assumiu cargos de poder e quis mais cargo de poder, e daqui a pouco ela se tornou uma pessoa rancorosa, se tornou uma pessoa difamadora, se tornou uma pessoa que começou a armar estratagemas contra os seus irmãos, e de repente, meu amigo e irmão, ela se desfigurou. Ela deixou de ser aquela pessoa que demonstrava a graça e o amor de Deus, porque o poder se tornou tão importante para ela que ela tinha que matar todas aquelas pessoas que competiam com ela pelo lugar que ela desejava. Cuidado. Qual é o ídolo que você tem colocado no lugar de Deus? É o dinheiro? É o poder? É a fama? É o prestígio? É a sua própria glória? Cuidado, você se torna aquilo que você adora. Você pode ser conhecida como uma menina famosa, um menino rico, um jovem poderoso, alguém que está totalmente longe de Jesus. Em primeiro lugar, o que é o inferno, pastor? O inferno é o lugar de quem se coisificou. Que você não coloque nada no lugar de Deus, para que você não se torne uma coisa. Amém, meu irmão? Mas que você continue a ter seu nome, sua identidade de crente lavado no sangue de Jesus. Mas, pastor, o que é o inferno? Em segundo lugar, o texto diz que o inferno é o lugar do sofrimento. Versículo de número 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O inferno, amado irmão, é um lugar de sofrimento. A palavra usada no grego para tormento significa literalmente alguém que está sendo lixado e lascado por meio de pedras. É como se ele tivesse com pedras batendo nele, lixando e lascando e arrancando pedaços. A Bíblia pinta o inferno como lago de fogo e enxofre. E muitas vezes você pensa, querido amigo e irmão, que quem vai estar lá no inferno, né, colocando seu garfo nas pessoas, para que elas, queridos amigos e irmãos, se sintam oprimidas é Satanás. Não, meu querido amigo e irmão, não será Satanás. Ele estará lá no inferno também sendo garfado. E quem vai feri-lo com o seu garfo é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o Senhor da ira, o Deus irado contra o pecado. E Satanás e seus anjos se rebelaram contra o nosso Senhor, se rebelaram contra o nosso Deus, e eles não têm perdão. E todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus e se unem a eles numa vida de rebelião contra Deus, receberão na eternidade a ira eterna do Deus eterno contra o pecado. Porque eles não confiaram em Cristo, Cristo não substituiu na cruz. Cristo sofreu a ira no lugar do seu povo. Mas quem não confiou em Cristo receberá a ira que merece. Irmãos, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. O inferno é o lugar onde Satanás vai ser humilhado e envergonhado eternamente. Com ele, um terço das estrelas dos céus, os anjos que caíram, um terço dos anjos são os demônios. E todos os homens em toda a história da igreja que se revoltaram contra a soberania do nosso Deus, não se humilharam diante dele e não creram em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o inferno é um lugar, querido amigo e irmão, de choro e ranger de dentes. É um lugar onde a chama queima, queima, queima e nunca se consome, meu querido amigo e irmão. O inferno é um lugar de sofrimento terrível. Eu não tenho a capacidade, meu amado amigo e irmão, de descrever o que é o inferno. Nós vemos inúmeros sofrimentos nesse mundo, mas nenhum sofrimento se compara ao inferno. Eu me lembro quando eu era menino, lá no noroeste de Minas Gerais, da minha cidade chamada de Paracatu, na cidade vizinha Unai, aconteceu algo terrível. Um homem estava colocando gasolina no posto, de repente uma chama se acendeu e ele pegou fogo, irmãos. E ele saiu correndo no meio da rua pegando fogo. Fogo. Fogo no corpo inteiro. Até que alguém conseguiu jogar água, ele já tinha tido 90% do seu corpo queimado. Que sofrimento terrível um homem pegar fogo. O sofrimento dele acabou na hora que ele morreu. O inferno não vai acabar.
nem esse sofrimento se compara àquilo que o pecador vai sofrer no inferno. É por isso que foi tão sofrida a morte do Senhor Jesus. Não queira ir para o inferno. É um lugar de terrível tormento. Lá a ira de Deus cai sobre o pecador. Pastor, mas o que é o inferno? Em terceiro lugar, o texto nos diz que o inferno é o lugar de quem quer alívio. Pastor, o que é o inferno? O inferno é o lugar de quem quer alívio. Versículo 24. Versículo 24. Vamos ver todos comigo? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja bem que esse homem parece piedoso. Ele vê a Lázaro lá no céu, no seio de Abraão, e Abraão simboliza o Senhor nosso Deus aqui, e ele está no inferno. E ele fala com um jeitinho tão piedoso, não é verdade? Para você ver que a falsa piedade é uma característica não só dessa terra, mas também do inferno. Ele fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele tem uma linguagem piedosa, mas ele é um tremendo de um soberbo. Porque ele está no inferno e Lázaro no céu, e ele ainda acha que pode dar ordem para o Lázaro. Ele está vendo Lázaro lá, ele está no inferno, e Lázaro está no céu, e ele ainda se considera superior ao Lázaro. E se não bastasse, irmão, ainda que ele tenha uma linguagem: Pai Abraão, que misericórdia, fala mais. Ele não se arrepende, ele só quer alívio. Ele diz: manda Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo. Ele nem pede, joga um caminhão de água em mim, não. Ele pede a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja bem que ele está no inferno. Ele está recebendo a ira, o fogo por causa do seu pecado. E com isso o texto mostra para mim e para você que quem está no inferno não se arrepende. Quem está no inferno só quer alívio. Só quer ser aliviado. Certa vez eu ouvi uma aula de teologia do reverendo Heber, ele nos dizia o seguinte: quem está no inferno está assim dizendo: maldito desse Deus que está me queimando! É impossível se arrepender. Quem está no inferno tem alívio, mas não vai se arrepender. Porque no inferno não há mais possibilidade de arrependimento. Então, se você precisa resolver seus problemas com Deus, resolva aqui. Porque se você cair lá, você não tem mais oportunidade alguma. Mas, pastor, o que é o inferno? Quarto lugar. O inferno é o lugar de quem confiou em um Deus falso. O inferno é o lugar de quem confiou em um Deus falso. Versículo 25. Vamos ler todos comigo? Disse, porém, Abraão, todos vamos lá? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. O Senhor fala com ele também com muito jeitinho, com muita doçura, e diz para ele: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O Deus dele era a sua riqueza. O Deus dele era o seu dinheiro. Lázaro, um mendigo miserável, mas creu na bondade e na misericórdia do Senhor. Então o Senhor diz a ele: tu recebeste os teus bens. O Deus dele era o seu dinheiro e ele recebeu nessa vida. Lázaro recebeu mal e sofreu nesse mundo. Agora, o que está acontecendo com você é que você está em tormento. E Lázaro consolado. Esse homem fez do dinheiro o seu Deus, irmão. E porque ele fez do dinheiro o seu Deus, ele foi lançado no inferno. Essa questão de idolatria, irmão, é algo muito sério. Sabe por quê? Porque idolatria pode matar. Nós protestantes muitas vezes dizemos: não, nós não somos como os romanos, nós não nos ajoelhamos diante de imagens, porque um dos mandamentos é: diz, não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem embaixo da terra. É um dos mandamentos mesmo. E para nós é loucura alguém se ajoelhar diante de uma imagem. É a mais plena verdade. Mas não ache que idolatria
é alguém somente se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer desejo, qualquer. Se você é cristão, Deus vai destruir o seu ídolo, porque ele não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Mas se você não é dele, ele deixa você entregue à sua própria sorte. Você vai adorando o seu ídolo, para que no dia final você caia no inferno da ira de Deus, porque você serviu a deuses falsos neste mundo. Irmãos, isso é muito sério. Eu me lembro, irmãos, daquela época da crise de 2008, de ter lido, amados amigos e irmãos, que quando os bancos americanos quebraram em 2008, muita gente foi à loucura. Eu li no livro do reverendo Timothy Keller de um homem que, por exemplo, era um grande investidor na Bolsa na Inglaterra e numa grande cobertura em Londres, um gerente do Banco HSBC Internacional. Ele, numa das coberturas mais caras do mundo, jogou a sua corda e se enforcou. Porque quebrou. Ele não podia lidar com o fracasso. O dinheiro era o seu Deus. Quando o seu ídolo falhou, ele perdeu a razão de viver e tirou a sua própria vida. Meu querido amigo e irmão, outro, na mesma época, lá na Madison Square, nos Estados Unidos, era um homem que era o principal investidor das fortunas das famílias reais da Europa na Bolsa de Nova York. E quando tudo quebrou e ele viu que ele perdeu grande parte da fortuna daquele povo rico europeu, ele sentou-se no seu escritório, cortou seus 2 pulsos e sangrou até morrer. Até morrer. Porque foi frustrado na sua idolatria. E Deus dele fracassou. E ele tirou a sua própria vida. Quando eu fui ordenado pastor presbiteriano, eu fui pastorear no Chile, meu irmão. Na primeira semana de ministério. No primeiro dia que eu estava reunido com o conselho, dia 1º de março, uma moça tentou pular do 5º andar do edifício. E eu tive que sair no meio da reunião do conselho, terminei em oração com os presbíteros, paramos a reunião no meio, eu fui para a casa dela, preguei o evangelho e ela recebeu a Cristo. E foi uma bênção. Na mesma semana, o filho de um casal da igreja, um homem de 38 anos, que era escravo de droga desde os 18 anos, também preguei para esse homem. Naquela semana, porque os pais não deram dinheiro para comprar droga, ele jogou uma corda na garagem e se matou com seus pais dentro de casa. Porque o seu ídolo era a sua droga, o seu prazer e o seu vício. Idolatria mata, meu irmão, e leva para o inferno. O que você tem colocado no lugar de Deus? Deus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Se você tem levantado falsos deuses, Deus vai destruir os seus falsos deuses. Preste atenção, nós somos pastores e aconselhamos muita gente. Na maioria das vezes, meu querido amigo e irmão, quando um casal chega no gabinete pastoral quebrando pau, literalmente, a primeira pergunta que eu falo para eles é o seguinte: como é que está a leitura bíblica de vocês? Como é que está a vida de oração? Já me falou, pastor, deixa de ser piegas. Eu não aguento essa mulher, ela é isso, ela é aquilo outro, e o senhor vem falar de oração de leitura bíblica. Eu falo, tem tudo a ver, meu irmão. Sabe por que você está brigando com ela? Por quê? Porque você colocou-a no lugar de Deus. E ela não tem a capacidade de ser Deus. Quando você coloca alguém no lugar de Deus, você exige que essa pessoa seja perfeita. E quando ela não é perfeita, você quer que ela seja Deus, Deus é perfeito. Então ela não é perfeita com você, você vai para cima dela com toda a sua ira. Porque ela não foi capaz de satisfazer o vazio da sua alma. Então, geralmente, querido amigo e irmão, quando casais estão brigando até a morte, é porque eles se colocaram ou a si mesmos ou seu cônjuge no lugar de Deus. E Deus é tão bom que deixa eles brigarem e serem envergonhados para que eles entendam que o Senhor não ocupa o primeiro lugar na vida deles. E eles precisam se arrepender. É Deus que está por trás desta briga, para que eles tenham arrependimento e se voltem para o Senhor. Eu quero lhe perguntar, o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? É o seu dinheiro? É a sua fama? É a sua glória? É o seu perfeccionismo? Se arrependa hoje em nome de Deus.
Quem sustenta deuses falsos vai passar a eternidade no inferno. E eu não gostaria que você estivesse lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus tire toda a idolatria do nosso coração. Mas, pastor, o que é o inferno? O texto nos diz, em quinto lugar, que o inferno é o lugar da irreversibilidade. O que é o inferno? É o lugar da irreversibilidade. Versículo 26, vamos ler todos juntos? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Passou do portão dessa vida, já era. Né? Não tem mais como voltar atrás. O Senhor diz àquele homem que ninguém pode ir do céu para o inferno, e ninguém vai do inferno para o céu. Então, se você nessa vida não se volta para Deus, todas as suas possibilidades se acabaram. O inferno é o lugar da irreversibilidade. A Bíblia não fala de purgatório, amado irmão. Isso é uma invenção filosófica de pessoas que estão mais comprometidas com tradições de homens do que a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando você morre, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, enquanto espera o dia da ressurreição. E, querido amigo e irmão, o inferno é um lugar irreversível. Caiu lá, não sai mais. Não sai mais. Então é importante que você reveja o seu relacionamento com Deus aqui, para que você não seja lançado no inferno. Porque uma vez que você caiu no inferno, ninguém sai do céu para o inferno, ninguém vai do inferno para o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós nos arrependamos e creiamos em Jesus. Que nós anelemos o céu para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas, pastor, o que é o inferno? Em sexto lugar, o texto nos diz que o inferno é o lugar de falsas doutrinas. O inferno é o lugar de falsas doutrinas. Sério, pastor? Sério. Esse homem não recebeu o alívio, não pôde passar do céu para o inferno, então ele, influenciado pelo seu mestre ali, quis criar uma falsa doutrina. Diz o versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Esse homem, irmão, está criando aqui a religião de Allan Kardec. Olha de onde ele apareceu. Onde é que ele está? Manda ele voltar. E falar com meus irmãos. Tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Só que esse homem não sabe que a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, que ao homem está permitido morrer uma só vez e depois disso o juízo. Morto não volta. Morto não volta. Pastor, e o que acontece quando a pessoa chega lá na mesa branca e de repente o Espírito incorpora na pessoa e começa a falar coisas que ela sabia? Irmão, é o demônio que entrou na pessoa para enganar você, para enganar. O Senhor Jesus permite que isso aconteça porque a pessoa não está buscando a sua paz em Deus, ela está levando a sua idolatria adiante e ela quer confiar mais nos mortos do que em Deus. Então Deus permite que espíritos malignos enganem as pessoas, amados irmãos, como se fossem seus entes queridos. E lembra o momento que ela teve com a pessoa? O diabo é sujo, irmão, seu estratagema, e a pessoa chora ele mesmo. Ai, e começa a conversar, irmão. Tudo isso é do diabo. A Bíblia diz que ao homem está permitido morrer uma só vez. Depois disso, é engano no inferno, irmão. O diabo, ele vem revestido de anjo de luz. Veja bem que esse homem está no inferno, ele está irado, ele é soberbo, ele não se arrepende, ele quer resolver o seu problema, ele quer dar ordem para Deus, ele tem uma linguagem doce e piedosa. Mas ele está cheio de engano, cheio de pecado, cheio de ira. E o Senhor diz para ele: eles têm Moisés e os profetas. Moisés é o Pentateuco. Os profetas são o que resta do Antigo Testamento. O que o Senhor está dizendo para ele? Eles têm a palavra de Deus. Mortos não voltam. As pessoas precisam de ouvir Deus falar com elas por meio da revelação da sua palavra. Deus não se revela através de mortos. Deus se revela por meio da sua palavra. Eles têm Moisés e os profetas, ouçamos. Mas o homem insiste na falsa doutrina dele, na falsa doutrina dele. Quando você vê de onde vem as falsas doutrinas, elas vêm do inferno, irmão. Fica ligado. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se.
O Senhor diz para eles, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, não vão se deixar persuadir. Meus queridos amigos e irmãos, o inferno é lugar de falsas doutrinas. Nós temos que tomar cuidado, meu querido amigo. Porque as falsas doutrinas, elas vêm revestidas de muita piedade. Elas vêm revestidas de muito amor. De repente, alguém que foi reconhecido no meio evangélico aparece e fala assim, nós temos que atualizar isso. Porque Jesus não vai deixar os homossexuais de fora. Isso é absurdo. E com conversa mole, com falsa lábia, vai enganando as pessoas. Daqui a pouco, não existe inferno. Herege miserável. Desculpa falar, safado sem vergonha. Está se levantando contra a palavra de Deus. E vai receber a ira do Senhor por desviar pessoas do caminho de Deus. Enquanto deveria estar pregando o evangelho e levando pessoas a Cristo e conclamando-as ao arrependimento, ele está fazendo com que as pessoas se contentem com seu pecado e não se arrependam e depois recebam a ira de Deus. Mas quem faz assim, irmão, vai sofrer mais ainda, porque com conversa mole, com falsa lábia, vai enganando as pessoas. Não, para quê? Para que disciplina na igreja? Que besteira é essa? O pastor está exagerando. Você não tem que se submeter a autoridade nenhuma. Você não tem que prestar contas para ninguém. Sua vida é sua. Você faz o que você quiser. E você vai acreditando nessa conversa. E vai se afastando de Deus cada dia mais e mais. Meu irmão, não caia em falsas doutrinas. Uma das grandes bênçãos que Deus nos tem dado como Igreja Presbiteriana do Brasil, como Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, é que nossa igreja é uma igreja oriunda da Reforma. E ela ainda se apega à pregação fiel da palavra. Calvino dizia, você quer ver onde há uma igreja fiel? Observe se ali existe a fiel pregação da palavra de Deus. As marcas da verdadeira igreja são a fiel pregação da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos e a administração correta da disciplina. Então, se você está numa igreja em que a palavra é pregada com fidelidade, em que os sacramentos são administrados da maneira correta e em que a disciplina é aplicada com amor, se você peca, você é conclamado a se arrepender e é disciplinado com amor para consertar a sua vida. Pasme comigo, ali há uma igreja de Deus. Ali está o Senhor falando e conduzindo aquele rebanho. Esse é o lugar em que você deve estar, querido amigo e irmão. Abra mão de falsa doutrina, abra mão de heresia, abra mão de qualquer coisa errada que te afaste do Senhor e da sua palavra. Nesses últimos dias, irmãos, nós temos recebido em nossas igrejas no Brasil, e também na Unida não é diferente, pessoas advindas de uma seita oriunda do meio pentecostal, que é exclusivista e diz que se você só é salvo se você pertence àquela seita. Eles chegam a ponto de dizer o seguinte, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade não é Jesus, a verdade é a seita. E nessa igreja, graças a Deus, nesse último tempo nós temos recebido gente que vem convertido nesse lugar. E alguns dias atrás, uma irmã muito querida disse para nós o seguinte, eu fiquei 20 anos naquele lugar e nunca ouvi o evangelho, nunca ouvi a palavra de Deus. Falou o nosso conselho. Falou, eu estou 6 meses aqui na igreja e todo domingo eu ouço falar de Jesus. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus, né? É motivo de grande gratidão. Se você quer ficar numa igreja séria, olhe para a igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus. Você vai ter alimento sólido, sadio, você vai ser confrontado com o seu pecado, vai ser chamado ao arrependimento, sua vida vai ser abençoada e você vai caminhar num relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus, pois foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor! Pastor, eu não quero ir para o inferno. Eu também não, irmão. Glória a Deus por isso. Então, o que é o inferno, pastor? Em último lugar, o inferno é o lugar de quem não ouviu a palavra. O inferno é o lugar de quem não ouviu a palavra. Abraão, porém, lhe respondeu, versículo 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. Lá em João 8,48, o Senhor Jesus disse, quem é de Deus,
ouve a palavra de Deus. E ele fala para os religiosos judeus: por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Eu sou pastor, irmão, meus colegas pastores, presbíteros que pregam aqui, todas as vezes que a gente prega com fidelidade à Escritura e alguém rejeita a nossa mensagem, rejeita a nossa pregação, essa pessoa está revelando que não pertence a Cristo Jesus, porque a palavra é clara: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus não é de Deus. E aqui nós vemos o Senhor dizendo a este homem, por meio da boca de Abraão: quem não ouve a Moisés e aos profetas das Escrituras não vai se deixar persuadir, nem se o Espírito voltar, se nisso alguém ressuscitar dos mortos. Querido amigo e irmão, quem não ouve a palavra de Deus e não se arrepende dos seus pecados vai ser lançado no inferno eterno da ira de Deus. Um dos dias mais tristes da minha vida, meu irmão, foi o dia que eu sentei para pregar para alguém da minha família, alguém que eu amava muito, e eu estava indo para o seminário. Essa pessoa estava revoltada, porque não queria que eu fosse um pastor, e nós sentamos na mesa às 10 da noite, conversamos até 2 da manhã, e essa pessoa virou para mim e falou assim: não pregue mais para mim, se eu for para o inferno é por minha conta. Eu comecei a chorar, eu fui para o quarto chorando, chorei muitos anos, mas eu não tenho poder de mudar o coração. É só o Senhor que pode fazer. E se você, nessa noite, ouviu essa mensagem, tem vivido uma vida de pecado, se arrependa do seu pecado. Para você não receber a ira de Deus no inferno, Cristo recebeu a ira de Deus na cruz do Calvário no seu lugar. É por isso que quando ele está ali no Getsemane orando, ele transpira grandes gotas de sangue, porque ele sente o cheiro do fogo do enxofre. Ele vai tomar o cálice da ira de Deus, a mesma ira que os demônios e o pecador recebem eternamente no inferno. Jesus recebeu na cruz a ira do Deus eterno contra o pecado. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele é tão submisso que ele diz que se faça a tua vontade, não a minha. E ele ora, e Deus o fortalece. E ele vai para a cruz, entrega o seu espírito. Prada está consumado, o véu do santuário se rasga. E ele paga a dívida do seu povo eleito, por amor a você. Para que você não seja jogado no inferno, mas que você seja perdoado nos seus pecados e passe toda a eternidade na presença de Jesus. Se você não quer ir para o inferno, arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele te amou. Creia que nunca ninguém te amou como Ele. Seja impactado por este amor. Diga: Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio que Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Paulo diz claramente em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz: Jesus Cristo, o homem. Não há outros mediadores menores. Você não fala com mediadores menores, não. Você só fala com um só. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor. Ele morreu na cruz por você. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você se arrepender dos seus pecados, disser: Jesus, me perdoa de todos os teus pecados, eu creio que Tu és o Filho de Deus, salva-me! Nessa noite, o Senhor vai te salvar. Ele vai te perdoar de todos os seus pecados, porque Ele te amou e deu a vida na cruz por você. Pastor, o que é o inferno? É o lugar de quem se coisificou, é o lugar do sofrimento, é o lugar de quem quer alívio, é o lugar de quem confiou em um Deus falso, é o lugar da irreversibilidade, é o lugar das falsas doutrinas, é o lugar de quem não ouviu a palavra. Se você não quer ir para o inferno, arrependa-se do seu pecado e entregue hoje a sua vida a Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você, que Ele te lave no sangue do Cordeiro nessa noite, em nome de Jesus. Então, que você sinta como se abrissem para você, como disse Lutero, as portas do céu. Quando você ouvir dentro do seu coração o Senhor batendo martelo no tribunal e dizendo: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que todo o peso caia dos seus ombros, que a alegria de Deus invada a sua alma, que você seja transformado, que Deus te visite com salvação nesta noite. Em nome de Jesus, amém.